Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou trazer algumas particularidades de instalação da ProTune modelo PR4. Então acompanhe o vídeo aí se tu tem curiosidade sobre a instalação desse tipo de equipamento. Eu vou trazer algumas dicas fundamentais aí se tu quer fazer a instalação de um chicote, dessa injeção eletrônica programável. Começando por aqui, ó, eu recebi aqui o pré-chicote e fiz algumas alterações, e eu já vou explicar para vocês quais foram essas alterações, tá? Vou abrir o manual, vou dar algumas dicas importantes, e depois eu mostro para vocês como é que, se precisar remover algum terminal daqui, como é que a gente faz, tá? Então, abrindo o manual, que é importante aqui, algumas observações precisam ser feitas. Primeiro, esse modelo aqui, ela tem aí 10 entradas, tá? Só que ela tem algumas entradas específicas para algumas funções. Eu não posso utilizar todas as entradas, né, qualquer entrada para um determinado sensor, ela tem característica diferente. Então, sempre que eu precisar colocar um sensor para medir uma temperatura, né, um sensor NTC, eu vou precisar escolher alguma entrada que tenha pull-up interno. Então as entradas ali que já tem esse pull-up integrado, que ele é acionado via software, tá? O em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, até o em 6. Então eu tenho 6 entradas que são possíveis, né? São capazes da gente ligar em um sensor de temperatura que ela vai fazer essa leitura então. E eu também tenho entradas, que eles chamam de entrada rápida, que elas vão medir numa alta frequência, tá? Elas vão fazer uma medição numa frequência, numa amostragem maior. E o que que isso é, para que que isso serve, para que que isso é importante? É importante para aqueles sensores que têm uma variação muito grande, que eu preciso acompanhar com uma frequência maior, como borboleta, posição de borboleta, né, posição de pedal, um sensor de massa de ar, um MAP, alguma coisa assim, tá? Então eu vou usar as entradas rápidas, estão aqui. Então eu tenho a entrada 2, a entrada 7, a 8, a 9. Eu geralmente uso a entrada 7 para TPS, é o meu padrão. 8 e 9 eu deixo então para o pedal. E aí se eu tiver um TPS, né, dobrado, eu vou usar alguma outra entrada aí para ter a redundância, ok? Nós também teremos entradas de até 15 volts, se eu quiser, por exemplo, ler um acionamento de algum dispositivo, quero saber se aquele dispositivo realmente está recebendo 12 volts, ou um interruptor, alguma coisa assim, eu posso entrar ali nas entradas 5 e 6, porque eles vão ler até 15 volts. E eu tenho ainda a entrada 1, que pode ser uma entrada digital, e tem a digital 2, que aí essas são específicas para leitura de sensores de velocidade de roda, por exemplo, né, sensores Hall. Então eu consigo utilizar aí as entradas digitais, tanto a 1 quanto a Digi-In 2 aqui, específico para isso. Seguindo aqui ainda pelo manual, a gente vai ver mais alguns detalhes, tá? Eu vou chamar a atenção para vocês, caso apareça alguma ECU dessa aí, para vocês fazerem a instalação, vocês já sabem. Então, existe ali um terminal exclusivo para terra de sensores, tá? É um fio preto, ele não tem legenda, é no pino L2. Então esse conector aqui, depois eu vou mostrar mais de perto para vocês, ele tem letras que estão nesse sentido aqui e ele tem números. Então ele tem 4 fileiras, né? 1, 2, 3 e 4, e as letras que correm aqui até o M, tá? De A até M. Tem uma saída para 5 volts, tem 2 terras de potência ali em L3 e L4 e uma alimentação 12 volts. Também nós vamos ter aqui uma entrada para sensores, né, de rotação e sensor de fase. Para sensor indutivo ele vai usar 2 pinos, tá? F4 e G4. Então ele vai ser o positivo do CKP, né, que é o crank position, né? E o CMP também, que é a posição do camshaft position, então a posição do comando de válvulas. Então ele usa essa abreviação. Tem um glossário no início do manual, não mostrei para vocês, mas existe um glossário que ele te dá toda, né, essa legenda aí, CMP, CKP, o que, que ele está se referindo. Então, CKP+, seria o sinal entrada do sensor de rotação, e a entrada negativa do sensor de rotação CKP-, quando eu estou usando um sensor indutivo. O mesmo vale para o sensor de fase. Mas quando eu uso um sensor Hall para leitura de rotação e para fase, e ou, né, para fase,
esse G4 aqui, que é a entrada negativa, e esse J4, que deve ser levado para 0 volt, lá no L2. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, L2, terra de sensores. Então logo eu vou mostrar para vocês na prática como eu faço isso aqui no chicote. Outro detalhe interessante que é importante a gente analisar e verificar isso quando vai fazer a instalação de um chicote de uma ProTune PR4, as saídas de injetores elas estão em ordem de acionamento, tá? Eu não posso botar assim, por exemplo, saída 1, injetor 1, saída 2, injetor do cilindro 2. Se a ordem de ignição não for essa, né? A mais comum, o pessoal trabalha muito aí com motor AP, 1342, e também em outros motores 4 cilindros, né? 1342. Então, significa que o injetor da saída 1 vai para o cilindro 1, o injetor 2, né? É o segundo a injetar, então ele deve ser ligado no cilindro número 3. A terceira saída, 4. E a quarta saída no último a injetar, que é o cilindro número 2. O mesmo vale para saída de ignição, tá? Não tem módulo de potência de ignição, então ela vai acionar somente bobinas que já têm o módulo de ignição integrado, ou tu vai precisar utilizar um módulo de ignição. Também a ProTune tem na sua linha módulo de ignição para bobinas indutivas, ok? Então tu vai ter que usar lá um módulo. Depois eu ainda tenho as entradas, aqui já repete, né, as entradas, na verdade ele está mostrando aqui o pinout das entradas, né, auxiliares, entradas de sensores. Saídas, nós temos saídas auxiliares aqui, Alt1, Alt2, Alt3. Saída para o motor de borboleta, ETC+, e ETC-. Uma outra saída aqui auxiliar 6 e uma saída para relé principal. Então ele já tem uma saída dedicada para acionamento do relé, tá? Que pode usar para bomba de combustível, para acionar também o relé do sistema de ignição e alimentação dos injetores, fazer ele temporizado. Então aqui é a saída temporizada para o relé. E outra particularidade desse modelo de ECU e da linha ProTune, que nós temos aqui o condicionador de som da Lambda integrado. Então já tenho ali os fios, o condicionador está dentro da ECU. Eu tenho até na coloração já, seguindo o padrão da linha Bosch, né, LSU 4.2, 4.9, então tem as cores já, que vai facilitar a tua instalação. Todos os fios, ele tem uma gravação, tá? Só os fios pretos eles não têm a legenda, os demais têm uma legenda, que vai estar indicando o que é cada fio. Então basta adicionar no teu chicote o fio de alimentação da sonda lambda, né, do aquecimento. Os demais fios já estão ali no pré-chicote, quando tu adquirir o pré-chicote. No mais, era isso. Ele tem outros diagramas, né? Se a gente correr aqui no manual, ele vai te dar os diagramas, como fazer, toda a orientação de como fazer a ligação. Aqui tá, né? Quando tu vai usar ali o sensor Hall, o sensor indutivo, ele vai te dar ali como fazer, tá? Ele já vem em alimentação do cabo shield, né? Do fio vermelho já vai ser uma alimentação ali 5 volts, tá? Para fazer a alimentação do teu sensor. Só que atenção, alguns sensores Hall, eles precisam de alimentação 12 volts. Agora eu quero mostrar para vocês no detalhe como a gente desmonta os terminais aqui, caso precise fazer alguma alteração. Bom, pessoal, então aqui eu vou mostrar para vocês como a gente remove e insere os terminais, caso seja preciso fazer alguma mudança, alguma alteração, remover algum fio, algo desse tipo. Então, olhem que eu tenho aqui as linhas aqui, né, 1 até a 4, né? Então eu tenho ali, dá para perceber aqui a numeração aqui no final, né? E eu tenho também aqui de A até M. Então, conforme a gente olhou no manual ali, F4, G4, A1, A2, B1, B2, B3, B4 e assim por diante. Então esse é o endereçamento dos pinos. Nós temos pinos maiores aqui onde estão os pinos de alimentação, também os fios para acionamento do corpo de borboleta, e temos os menores aqui, que tem as entradas, saídas para acionamento de injetores, etc. Para fazer desmontagem, eu vou precisar de algumas ferramentas muito simples. Existem as ferramentas específicas, mas elas têm um custo um pouco maior.
Eu vou mostrar para vocês aqui que é possível fazer com alfinete, esses bem comuns. Eu uso esse que tem aquela bolinha para ficar mais confortável, né? E um clipe de papel aqui. Esse aqui tem um diâmetro de 0,8 milímetros. Também vou estar utilizando esse assistente de soldagem, que isso aqui é uma ferramenta muito comum. Quem trabalha com eletrônica, lojas de eletrônica vai encontrar, ou pode ser uma chavezinha de fenda fina também, vai resolver o problema. Primeira coisa que eu vou tirar é essa tampa preta aqui. Como é que eu vou fazer essa remoção? Eu vou apoiar levemente meu polegar aqui atrás, e aí aqui na frente eu vou ver que eu tenho dois pinos, duas travinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar no detalhe, deixa eu me mover que ela fica mais fácil de enxergar aqui, ó, tá? E também vai ter ali do outro lado. Então eu vou mover para que eu consiga remover. E feito uma leve pressão, com o polegar tá fora, já saiu. Agora vamos supor que eu queira remover algum pino daqui, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que destacar essa trava cinza aqui, ó. Eu vou inserir aqui a minha chave de fenda, minha ponteira, qualquer coisa. Destaquei e agora eu vou tirar aqui um pino, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Se eu quiser remover o M4, que é o fio de alimentação, eu tenho aqui, ó. Ali está o furo do terminal, aqui está o furo onde pode estar a trava. Ele tem uma trava só no terminal, que ela pode estar localizada desse lado ou desse lado. Eu vou inserir de um dos lados primeiro e vamos ver se eu consigo sentir. Não senti a trava, eu vou botar do outro lado, eu sinto que tem algo aqui, que tem uma resistência como se fosse uma mola, tá? Então ela está desse lado aqui. Vou pressionar, não com muita força, e uma leve tração aqui no fio já é suficiente então para a gente remover esse terminal. Cuidado para não torcer o terminal durante a remoção, tá? E também não torcer na inserção. Por quê, gente? Nesse terminal aqui eu tenho alguns pontos aqui, tá? Talvez não dê para enxergar bem na câmera. Tem um ponto aqui, ponto mais para cima, tem ponto aqui, ponto mais aqui também. Isso é importante a gente saber porque nesse furo onde eu insiro o terminal, ele tem aquelas cavidades que são os guias para esse terminal e guiado aqui, tá? Então, na hora de inserir, eu vou colocar ele de tal forma que ele encaixe ali direitinho e eu consiga guiar, então, o terminal ali. Feita a inserção, vou ouvir um clique, tá pronto, e aí é só eu botar de volta aqui. A mesma coisa vale para os de menor diâmetro, tá? Tu vai fazer a remoção inserindo o alfinete ou aqui ou do outro lado. Um desses dois lados deve soltar a trava. Se não está soltando, né, não force, tá? Ele é bem sensível, não fique forçando, tente um lado, se não for, vai do outro lado, ok? Se no momento que tu empurrar a trava de volta, ela trancar em algum lugar, dá uma olhadinha aqui, porque ela tem as letras, ó, que representa exatamente, né, a coluna que está aqui. Se travou ali, a letra tá o H, dá uma olhada nos terminais aqui da coluna H, vê se todos os terminais estão inseridos até o final. Algum pode não estar bem inserido, né, inserido totalmente, e aí realmente ele vai forçar, tu não vai conseguir colocar aqui. Aqui eu quero mostrar para vocês, ó, como esse pré-chicote que eu fiz algumas modificações. Aqui está o cabo Shield, tá? Que era do CKP. Como eu vou usar um conector circular em uma determinada parte, lá eu estou colocando aqui, eu optei por trazer o sinal do CKP, que é HAL, um fio laranja, e o sinal do CMP, que é HAL, vou trazer aqui no fio marrom, até a parede corta-fogo. Já aqui o negativo, né, que seria o negativo do CKP, eu vou inserir dois fios pretos, aonde eu vou levar para o 0 volt, tá? Junto lá com o L2, como eu mostrei lá no manual para vocês. Então esses dois aqui vão até uma posição aqui no meu chicote, onde eu vou ter as minhas emendas. Tu quer saber mais sobre isso? A gente tem nos nossos treinamentos que eu te dou todo o passo a passo e toda a teoria sobre a construção de chicotes e também te mostro na prática. Finalizou,
a gente insere novamente aqui a nossa capinha de plástico e está pronto novamente o nosso conector. Seguimos então a montagem do nosso chicote para a nossa injeção eletrônica programável. Obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Se curtiu, deixa o joinha, compartilha. Não é inscrito ainda no canal? Clica aí no botão, se inscreva, ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente lança aqui também, das lives que a gente faz, sempre abordando assuntos sobre chicotes elétricos para injeções programáveis, instalação de elétrica, né, para carros de corrida. Sem enrolação, a gente vai direto ao ponto, certo? Lembrando mais uma vez, nos acompanhe no Instagram, lá a gente notifica muita coisa, sempre avisando vocês quando tem algum treinamento online a respeito de construção de chicotes para injeções programáveis e também eventuais treinamentos presenciais que a gente também faz. Obrigado mais uma vez por terem nos acompanhado até aqui. Grande abraço, até a próxima!